Boa tarde, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo comentando um pouquinho sobre as atividades que foram enviadas para vocês aí durante a semana, para tentar facilitar a aprendizagem e o entendimento de vocês, tá certo? Então, assim, num primeiro momento, a nossa atividade ela vai abordar a ideia de matrizes. Que fique claro para vocês que matrizes é uma organização de dados em tabela disponibilizado de forma ordenada em linhas e colunas, tá certo? Então é muito importante eu saber identificar essa ideia do que é linha e do que é coluna, tá certo? Na notação algébrica de uma matriz, ela aparece desse tipo aí conforme proposto no exercício da atividade 1 de vocês, ó. Aliás, a primeira proposta, eu vou resolver aí a atividade A com vocês, tá certo? E a atividade A, ela te dá uma lei de formação das matrizes, e a partir da lei de formação, a gente consegue criar, né, essa matriz de forma ordenada, tá certo? Então, sempre a matriz, ela vai ser representada por uma letra do nosso alfabeto maiúsculo, tá? Matriz A. É igual. Esse A e J aqui também tem um significado. Esse A representa os elementos. E o I e o J representa o I a linha e o J a coluna. Esse número que aparece aqui, ele é o tamanho da nossa matriz, sendo esse 2 o I, ou seja, a linha, esse 3 o J, no caso a coluna. Então a matriz A ela tem elementos e o tipo dessa matriz é 2 por 3. Significando que ela tem duas linhas, tá aqui, e 3 colunas que estão aqui, tá certo? A gente costuma representar esses elementos algebricamente atribuindo um valor, um número para o I e um número para o J, tá certo? Então aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês, ó, A11 que aparece aqui, ou melhor dizendo, A11, quer dizer que o elemento ele está na primeira linha e primeira coluna. O elemento A12 significa que é um elemento que também está na primeira linha, porém está na segunda coluna. O A13 é um elemento que está na primeira linha, porém na terceira coluna, tá certo? Essa representação aqui, ela é em função aí da primeira atividade A de vocês, que a gente quer descobrir uma matriz do tipo 2 por 3, só que essa matriz ela tem uma lei de formação, tá? Existem diversas formas de representarmos a lei de formação de uma matriz. E os elementos dessa matriz, você pode observar que eles não são aleatórios. Eu não chego e coloco qualquer elemento aqui na linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, não. Ela tem uma lei por trás disso aqui. Qual que é a lei que determina esses elementos? É essa aqui, ó, é dado para todos os 5 exercícios aí da atividade 1. Você tem uma lei diferente. Para esse do item A lei é essa, ó, os elementos A e J, ou seja, o elemento que está na linha I, na coluna J, ele é igual 2 vezes o I, lembrando que o I é a linha, tá certo? Mais 3 vezes a coluna, que é o J. Então, fazendo aqui essas operações, eu consigo encontrar quem é o elemento que vai ocupar a primeira linha, a primeira coluna, segunda linha, a primeira coluna e assim sucessivamente, tá certo? Olha, como o tipo da matriz é 2 por 3, então eu já fiz aqui, olha, eu sei, estou usando aqui esse colchete para representar a matriz. A gente pode usar o colchete ou então um parêntese também, ou uma barra, simplesmente consigo entender que se trata de matriz. Então nesse caso, como é do tipo 2 por 3, eu coloquei aqui de vermelho, ó. Primeira linha, segunda linha. Só que não tem que ter 3 colunas, ó. Tá, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Aí dispondo esses elementos daquela forma que eu expliquei para vocês, a usar um número para representar a linha e o outro para a coluna, olha só. O elemento que vai ocupar esse primeiro espaço aqui, ele é primeira linha, primeira coluna. Então eu estou chamando ele de A11. Isso vai ser muito importante, porque para mim achar esse A11, olha só, pela lei de formação é 2 vezes a linha. A linha aqui não é 1, é 2 vezes 1. Tá aqui, 2 vezes 1 é igual a 2. Mais, que é isso aqui, 3 vezes o J. O J não é a coluna? A coluna é 1 aqui, 3 vezes 1, tá certo? E aí fazendo a conta normalmente, ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. E 2 com mais 3
é exatamente o 5. Pronto, encontrei o primeiro elemento da minha matriz. Esse A12 aqui, olha, eu vou proceder da mesma forma. Ó. O elemento A12. O elemento não é 2 vezes a linha? A linha aqui não é 1, então vai ser 2 vezes 1. Mais 3 vezes a coluna. No caso, 3, quanto que vale a coluna aqui? 2. 3 vezes 2. Então, eu vou fazer a conta. 2 vezes 1 é 2. E 3 vezes 2 são 6. 2 com mais 6, 8. E eu acabei de encontrar, né, esse elemento, melhor dizendo, desculpa, A12, que é 8, tá certo? E o A13, o elemento A13, ó, primeira linha, terceira coluna. Então, vamos lá. Não é 2 vezes a linha? Então, vai ser 2 vezes a linha, que é 1. Mais 3 vezes a coluna. O J não é coluna? E a coluna para nós não é 3? Então, vai ser 3 vezes 3. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 3, 9. 2 com mais 9, 11. Então, esse elemento aqui, ó, que eu tinha colocado 1, tá errado, é 11, tá? Tinha colocado 0, eu errei a posição, na verdade. Aqui vale 11, tá bom? Bom, aí, com os outros elementos, para o A21, A22 e A23, é só você seguir a regra aí que você consegue, ok? Valeu! Então, aí vocês conseguem resolver, na verdade, todas as atividades, as questões da atividade 1, tá bom? Bom, pessoal, na atividade 3, diz aí o enunciado, ó, a representação de uma matriz E é dada pela expressão E é igual a E e J do tipo 2 por 2. Os elementos E e J de E são expressos algebricamente por E é igual E e J, que é igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes o J. A matriz que corresponde a essa lei de formação é... Então, esse exercício 3 aqui, atividade 3, ele é semelhante àquela que vocês fizeram lá na atividade 1. Porque o problema diz que a matriz ela é E do tipo 2 por 2, ou seja, ela é uma matriz que vai ter duas linhas, só que ela também terá duas colunas. Esse é o tipo da matriz E para nós, ó. Essa é a matriz E. Os elementos que aqui estão, olha, uma vez que eu sei o tipo da matriz... Se é 2 por 2 e tem duas linhas e duas colunas, o primeiro elemento é primeira linha, primeira coluna. O segundo elemento é primeira linha, segunda coluna. O terceiro elemento é segunda linha, primeira coluna. E o quarto elemento será segunda linha e segunda coluna. Tá certo? Pronto. Agora é só eu calcular cada um dos elementos igual a gente fez lá no exercício 1, tá certo? Olha o A11, vou fazer só o A11 para vocês, hein? Quem é o A11? A lei não diz que é I ao quadrado menos 2 vezes o J, ou seja, é a linha ao quadrado, e a linha nesse caso aqui é 1, menos 2 vezes o J. Quanto que vale o J para nós? Vale 1 também, tá certo? Então, esse elemento é 1 ao quadrado, é 1 vezes 1, que dá 1, menos 2 vezes 1, 2. E 1 menos 2 dá menos 1. Opa, já encontrei esse elemento que nós queremos, tá certo? Aí você pode montar toda a matriz, ó, encontra todos os elementos e vai lá e marca aquela que tem a alternativa correta. Estou verificando aqui que já tem uma que vocês... Aliás, tem duas que vocês já poderiam eliminar. Ó. O item B e o item E já não pode ser o resultado, porque nessas duas matrizes aí das alternativas, a resposta 1 é menos 3 no item B, o A11 é menos 3 e no item E também é menos 3. A gente viu que não é menos 3.
tem que ser menos... Aliás, até a C também pode já sair fora, porque está dizendo que o A11 é 2. Então sobrou como opções para nós somente a A e a D. E aí vocês encontrando os demais elementos, ou seja, encontrando o valor de A, 12. Encontrando o valor de A, 21. E encontrando o valor de A, 22, você consegue descobrir aí qual que é a questão correta, a alternativa correta dessa questão, ok? Bom, finalmente nós chegamos aí na atividade 4. E a atividade 4, ela quer que a gente faça um processo inverso. Nós vamos sair, vocês façam a leitura aí do enunciado, mas em resumo, nós vamos sair da matriz, ó, é dado a matriz A, formado por esses elementos aqui, e ele na verdade quer descobrir qual é a lei de formação dessa matriz, tá certo? Você tem 5 alternativas aí, uma dessas alternativas representa exatamente a lei de formação dessa matriz. Eu vou pegar o item A para mostrar para vocês como vocês chegam ao resultado, mas de antemão eu já aviso para vocês que o item A não é o correto. E eu tenho que testar todas, tá certo? Porque aquela que for a alternativa correta, ela verifica. Se você fizer os cálculos conforme eu irei fazer aqui, vai bater exatamente com os resultados que nós queremos. Ó. A alternativa A de vocês está dizendo que a lei de formação dessa matriz aqui é A e J, ou seja, os elementos dessa matriz vai ser I menos J, onde I e J são iguais. De antemão, olha, eu coloquei aqui do lado, eles são iguais aqui, tá certo? E são iguais aqui também. Para ser essa verdadeira, então eu preciso fazer as contas aqui, olha, e encontrar o primeiro elemento 2, e esse elemento que está na segunda linha e segunda coluna, ele tem que ser igual a 4, porque aqui I e J são iguais. Mas ele diz o seguinte, que onde eles são iguais, eu tenho que fazer I menos J, tá certo? Para me encontrar o valor que nós queremos, ou seja, I menos J aqui teria que dar 2. A gente verifica que não é verdade, ó, porque I não é 1 e o J também não é 1. 1 menos 1 é 0, e aqui é 2. Já furou. Então essa primeira realmente não pode ser. Vamos ver que para essa aqui também não vale, ó, porque eles são iguais. Tá vendo? E ele está dizendo que se esta for a correta, onde linha e coluna são iguais, eu faço linha menos coluna. E nesse caso é a 22. 2 menos 2 também dá 0. E aqui está 4. Então essa A, ela está descartada. Não é a alternativa correta, tá certo? Vocês têm que testar todos. Por quê? Porque pode acontecer de valer para uma situação e não valer para outra, tá certo? Por exemplo, ó, esse elemento aqui, ele é diferente, tá vendo? Porque ele é A21. No caso aí, ó, I é diferente de J. E ele está dizendo o seguinte, que quando I é diferente de J, eu multiplico 2 vezes I, ou seja, 2 vezes 2, 4. Mais o J, mas a coluna aqui é 1, 5. 4 mais 1, 5. Nesse caso aqui vale para cá, mas como as outras não valeram, então essa também torna a sentença falsa, tá ok? Então não vale também essa sentença, tá bom? Então é isso aí, espero que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Um abraço e a gente se encontra por aí. Se vocês gostaram aí da forma de se explicar a atividade, se facilitou a vida de vocês, dá um toque para mim que a gente pode tentar estar fazendo mais em relação às outras atividades, tá bom? Um grande abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.